Tempo difícil já chegou, coisas que vêm e que vão, teu coração angustiado, buscando a solução. Anos se vão e outros virão, e nada parece mudar. E tua fé como cristão parece então se abalar. Chegou a hora de escolher, tome a sua decisão. Jesus em breve voltará, ele virá como um ladrão. Não há mais tempo para perder, só com Jesus você vai vencer. Ser cristão ou não ser, ser egípcio ou hebreu, basta uma decisão. Está em jogo a salvação, não é a hora de temer. Com Jesus Cristo é vencer ou vencer. Sei que hoje fraco estás, mas com Deus forte estará. Sua vida vai mudar, basta nele confiar, pois Jesus ama você. Ele espera por você, pois Jesus ama você. Ser egípcio ou hebreu, basta uma decisão. Está em jogo a salvação, não é a hora de temer. Com Jesus Cristo é vencer ou vencer. O momento agora é de decisão. Está difícil a sua vida? Não desista, Deus é contigo. Ser cristão ou não ser, ser egípcio ou hebreu, basta uma decisão. Está em jogo a salvação, não é a hora de temer. Com Jesus Cristo é vencer, não é a hora de temer. Com Jesus Cristo é vencer ou vencer. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir sozinho, saiba que você é de Deus. Deus ama você. Amém. Bom sábado a todos os irmãos. Chegou agora o momento de nós conhecermos os anúncios da nossa igreja, né? Excepcionalmente, né, nos cultos de domingo e quarta desta semana nós não teremos culto, porque entendemos que a segurança dos irmãos está em primeiro lugar. E aqui é um local que é um pouco complicado. Então, nos dias de amanhã e na próxima quarta-feira, excepcionalmente, nós não teremos culto, tá? Voltaremos normalmente aos nossos cultos normais a partir do sábado que vem. Quem é que sabe o que vai acontecer na próxima quinta-feira? Todos sabem? O que vai acontecer na próxima quinta-feira? Eu vou avançar um pouco lá para frente, mas lá para frente nós vamos ter a Semana Santa. Todos nós conhecemos a Semana Santa, né? Você já está se preparando para a Semana Santa? Porque é uma semana extremamente importante e, né, pastor, evangelística. A Semana Santa é a semana que a igreja tem para levar a mensagem, espalhar a mensagem para o mundo. Só que para isso, primeiro, nós aqui como membros precisamos estar prontos. Nós precisamos pedir a presença
do Santo Espírito na nossa vida. E nós vamos fazer uma jornada de 10 dias para nos prepararmos, para recebermos o Espírito Santo e para assim também nós podermos levar a mensagem para as pessoas, assim como foi no Pentecoste. E essa jornada ela vai começar na quinta-feira agora. Nós distribuímos na semana passada, se eu não me engano foi na semana passada ou atrasada? Foi na passada, né? Distribuímos um material, cada família recebeu pelo menos um material. Na verdade, o ideal é que cada família tenha apenas um, porque até está faltando algum. Se alguma família ficou com mais de um material, a gente vai pedir para que vocês entreguem, porque tem algumas famílias que ficaram sem. No culto aqui de quarta-feira a gente perguntou e pelo menos 2 famílias ficaram sem material. O importante é que nenhuma família fique sem esse material. Por quê? Esse material vai ser importante para o seu culto familiar. Ah, Bebeto, mas na minha família nem todos são cristãos, nem todos são adventistas. Você pode convidar para fazer o culto junto contigo. Mas se a sua família não quiser fazer contigo, é importante que pelo menos você faça. E ali tem as orientações naquele material. Por isso que é importante que todos aqui tenham pelo menos um material desse por família. E durante 10 dias nós vamos estar orando para receber o Espírito Santo. E durante esses 10 dias, não todos os 10, os 3 primeiros, os 2 primeiros, que é quinta e sexta, será feito diretamente na sua casa. E nós vamos ter também o culto feito de forma online, pelo Zoom. E também a gente vai ver a possibilidade de colocar diretamente no YouTube para facilitar para outras pessoas só acessar pelo link. No sábado nós vamos ter às 10 horas de jejum, oração e louvor. Aqui na nossa igreja, ela vai começar às 8h30 da manhã e vai terminar às 18h30 da tarde. Então, a partir do próximo sábado, né, quer dizer, apenas no próximo sábado, excepcionalmente, o nosso culto vai começar mais cedo. Nós costumamos começar às 9h, mas no dia 25 ele vai ser 8h30. Então anota aí no seu caderninho, não chegue aqui às 9 que você vai chegar atrasado. E vai ser um culto de 10 horas. Geralmente aqui a gente sai aqui próximo de meio-dia. Nesse dia não, nós vamos passar aqui 10 horas. Então, se você não tem facilidade para jejum, traga o seu lanchinho. De qualquer forma, nós vamos ter frutas aqui para que vocês possam também se alimentar. Quem quiser fazer o seu jejum com frutas, poderá ser feito aqui. E também, de qualquer forma, a Ilana também deu uma ideia e a gente achou super interessante. Aqueles que não estão acostumados a fazer jejum, mas queiram participar do jejum e puder comprar água de coco, né, é uma forma de você fazer jejum. Você se alimenta e ao mesmo tempo você está jejuando, porque a água de coco ela tem um certo nível de sódio e do açúcar ali, do agridoce, né? Que isso vai te alimentar. Ele tem os eletrócitos ali suficientes para você poder se alimentar. Então, aqueles que querem participar do jejum, mas que não estão acostumados, traz uma água de coco, ou se você não conseguir, está vendo que não está conseguindo, coma uma fruta. Então, no dia 25, o que nós vamos ter? Às 10 horas de jejum, oração e louvor. Mas o jejum, eu repito, irmãos, jejum não é algo obrigatório. Jejum é você e Deus que decide. Ainda mais que nós temos pessoas que não podem jejuar por motivos de saúde. Então vamos pensar também na saúde em primeiro lugar, irmãos. Aqueles que querem participar do jejum, façam isso com segurança e façam isso sabendo que podem fazer. Mas durante os outros 7 dias nós vamos continuar tendo culto aqui na igreja, a partir das 19h30. Até o dia 4 de março, que será a nossa último dia da jornada dos 10 dias, que vai começar na quinta-feira, dia 23, e vai terminar no dia 4. Então vamos lá, vamos repetir para não ter confusão.
Do dia 23 ao dia 4, são as jornadas dos 10 dias de oração. E no dia 25, que é o primeiro sábado nessa jornada, nós vamos ter às 10 horas. Então se programem para ficar no nosso culto aqui durante as 10 horas desse dia. No dia 4, o próximo sábado, nós voltamos ao culto normal. Começa às 9 e termina no horário normal. Só que na parte da tarde, nós vamos ter um treinamento para os irmãos aqui para a Semana Santa. Então, que nós possamos nos prepararmos para estarmos prontos. Um bom sábado a todos. Crianças aqui na igreja, mas que bom que vocês vieram. Tudo bem, moça? Senta aqui para a gente ouvir historinha junto. Bom, queria saber de vocês se vocês têm algum animalzinho de estimação em casa. Vocês têm? Tem? Você tem o que em casa? Cachorro. Cachorrinho? Qual o nome? Penélope Zulu. Olha, o Noah não tem não. E você tem cachorrinho? Tem? É o quê? Cachorro. Joy Johnny, 2. Eu tenho cachorro Dudu. Ah, legal. Bom, a gente tem que cuidar bem dos animais, certo? O que a gente tem que fazer? Tem que dar comidinha, tem que limpar o cantinho onde eles ficam. O que mais que a gente tem que fazer? Tem que dar banho, isso aí. Tem que levar no veterinário quando fica doente, certo? Levar para passear, para fazer xixi, cocô, né? Então, mas além dos animais de casa, a gente também pode cuidar dos animais da rua, que ficam aí sozinhos na rua. Vocês acham que os animais que ficam na rua têm alguém para cuidar deles? Muitas vezes não. A gente vai ouvir agora uma historinha sobre a Ellen White. Vocês já ouviram falar dessa moça, Ellen White? Ela é uma escritora que escreveu livros muito importantes para nós cristãos. Ellen White, um dia, ela também já foi pequenininha igual vocês. E quando ela era criança, ela estava brincando com os amiguinhos no bosque, lá no parque, estava brincando com os amiguinhos. Num dia de outono, era um dia muito bonito, os passarinhos estavam cantando, as flores estavam brotando. E, de repente, um dos amiguinhos dela chegou perto de uma árvore. E aí, tinha um buraco nessa árvore. Aí, sabe o que ele fez? Ele enfiou a mão lá dentro desse buraco. Então, tem um tronco da árvore, ele foi e enfiou a mão dentro do tronco da árvore. Quando ele tirou, tinha um monte de grãozinhos. Vocês já comeram nozes? Não? Vocês sabem o que é nozes? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. É porque a gente está sem telão. Olha só, isso aqui é uma noz. É uma noz. Tá vendo? É como se fosse uma castanha. Ela é bem gostosinha. E sabe quem colocou essas nozes lá, nesse buraco? Foi o esquilo. Sabe por que os esquilos fazem isso? Pegam essas nozes, não é só porque eles gostam muito de nozes, não, porque é bem gostoso, né? Eles guardam as nozes porque quando chega o frio, eles não podem sair para comer. Eles têm que ficar num lugar protegido do frio. Então, eles guardam toda aquela comida, aquelas nozes ali, tudo juntinhas, para quando chegar o frio, eles terem comida para comer. E aí, aqueles meninos que viram aquelas nozes no tronco da árvore, quando pegaram, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comer. Mas a gente pode comer a comida dos animais? Não. E aí, quando a Ellen White viu isso, ela viu, ixi, eles não estão fazendo coisa certa, não pode pegar essas nozes. E ela brigou com eles. Vocês estão pegando as nozes dos esquilos. Não pode pegar, porque quando chegar o inverno, eles não vão ter comidinha para comer.
Aí, será que eles deram ouvidos para ela? Não, infelizmente não. Começaram a rir da cara dela. Aí ela pensou assim, o que eu posso fazer para que os esquilos tenham comida em casa? Tenham comida quando chegar o inverno. Aí ela ajudou os esquilos, sabe como? Ela foi até em casa, correu, abriu o armário lá da despensa, onde tem a comidinha na cozinha, e pegou um saquinho de milho. Vocês conhecem o milho? Aqui, ó. Esse aqui é o milho. Tá vendo? Ela pegou um saquinho de milho. E ela pensou assim, poxa, eu não tenho nozes em casa. Eu tenho milho. Então, ela foi até a árvore e, no lugar das nozes, colocou o milho. Ela não tinha nozes, mas era o melhor que ela podia fazer para ajudar aqueles esquilos. E a gente tem que agir igual a Ellen White. Toda vez que a gente vê algum animalzinho precisando de alimento, o que a gente tem que fazer? Procurar ajudar. A gente tem que cuidar, respeitar. Se você vê alguém maltratando os animais, o que você tem que fazer? Olha, não faça isso, você tem que cuidar bem dos animais, respeitar os animais. E Ellen White fez isso, e Jesus ficou feliz com ela. E quando a gente trata bem os animais também, Jesus fica feliz conosco. Vamos orar para que Jesus coloque bondade no nosso coração? Vamos então ficar de joelhos. Vem. Junta a mãozinha. Querido Jesus, por favor, nos faça pessoas bondosas neste mundo, cuidando das outras pessoas e também dos animaizinhos. É o que te pedimos. Amém. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Amém. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Felizes porque é mais um sábado na sua presença, que o Senhor possa abençoar esse culto, toda a programação e as famílias aqui presentes, Senhor. Aceite os nossos dízimos, as nossas ofertas, como prova da nossa gratidão e fidelidade. Queira nos perdoar nossos pecados e nos livrar do mal. Oramos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
bom sábado a todos os irmãos que aqui estão presentes. Um bom sábado a você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus possa estar te visitando nesse momento também. Esse momento agora é o momento da oração intercessória. Chegou até as nossas mãos 2 pedidos de oração. Um é pela irmã Cecília, ela não anda bem de saúde e hoje acordou não muito disposta. E aí não pôde vir à igreja devido a isso. E pediu que nós orássemos por ela. O outro pedido é pelo irmão Dormani. O irmão Dormani, no domingo passado, ele infartou e está internado, está no Pedro II. Está aguardando exames para ver se ele vai ter que passar pelo procedimento, né? E está bem de saúde, o quadro dele está estável. Está aguardando só o resultado dos exames para saber o procedimento que o médico vai tomar, né? E aí pede oração, a família pede oração da igreja para que Deus possa usar os médicos que estão cuidando dele, né? Eu gostaria de pedir também pela liderança da nossa igreja. O trabalho na igreja hoje em dia, administrar a igreja, não é uma tarefa muito fácil. E a nossa liderança carece muito da oração dos irmãos. Que os irmãos possam lembrar, junto com esses outros 2 pedidos, lembrar dos líderes da igreja de Padre Miguel, assim também como o nosso pastor, que está à frente dessa liderança, né? Tem passado por uns momentos difíceis, de problemas familiares, mas que Deus possa ser com ele também, com ele e com a sua família, para que Deus possa estar dando força a ele para estar conduzindo essa obra de Cristo, né? Eu vou ler uma passagem agora, está em Jeremias 29, aqueles irmãos que quiserem acompanhar. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Deus deixou uma promessa ali naquela época, né? Para o povo que estava cativo de Babilônia, né? E essa promessa fica para nós hoje também, né? Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, mas vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus fez essa promessa, que Ele vai nos ouvir quando nós buscarmos de todo o coração. E por isso eu convoco a igreja agora, aqueles que puderem se colocar de joelhos, para que nós possamos elevar nossos pensamentos a Ele. Você que está em casa também, nesse momento, se você quiser ajoelhar conosco, ou fechar seus olhos e nos acompanhar nessa oração, neste momento. Querido e amantíssimo Pai, que habita nos mais altos céus, queremos te agradecer agora, Pai, as tuas bênçãos que tu nos deste nessa noite de descanso,
Queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na tua santa casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Chegou até nós, as nossas mãos, Pai, pedido sobre o Dermani e sobre a irmã Cecília e sobre o pastor. Te pedimos que tu olhe com carinho esses pedidos agora, que tu possa usar aqueles médicos que estão cuidando do irmão Dormani e que a saúde dele possa se restabelecer o mais breve possível. E que assim ele possa estar aqui entre nós, nos contando a maravilha que tu tem feito na vida dele. Queremos te pedir também pela liderança dessa igreja, pelo pastor Jean, Pai, e a sua família. Que tu possa estar com ele na vida dele, dando sabedoria a ele, como agir nos momentos difíceis que ele tem passado. Sabemos que tua mão protetora está sobre ele e a sua família. Queremos te pedir, Pai, que tu possa ser com cada um aqui presente. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Que teu Santo Espírito possa visitar o coração de cada um. Queremos te pedir também, Pai, por aqueles que não puderam estar aqui presentes, talvez porque estão em algum retiro com a sua igreja, que os teus anjos possam estar com eles também e o teu Santo Espírito. Que assim como tu conduziste até esse retiro, tu possa trazer eles de volta também debaixo dos seus santos cuidados. Queremos te pedir também que tu possa ser com o irmão Arlindo, que vai nos trazer a palavra nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa usá-lo. E que as palavras que ele for colocar aqui possa vir do teu trono. Que ele seja um instrumento nesse momento na tua obra. Queremos te agradecer por tudo e, acima de tudo, pedir perdão pelos pecados que temos cometido, Pai. E te agradecemos pela tua misericórdia. Isso tudo é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegou o momento da gente cantar aqui, né, junto com vocês, em exaltação ao nosso Senhor. Nós ouvimos um lindo hino cantado pela família da Tatiana, e ficou muito bonito, a filha cantando, o esposo, ficou lindo. Um hino que diz: Maranata, o Senhor vem, Ele virá, Ele está vindo. Mas enquanto Ele não vem, nós devemos o quê? Adorá-lo e louvá-lo. Enquanto eu viver, sempre te louvarei, o que vamos cantar agora. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Estamos aqui felizes, cheios de vida, problemas estão lá, na mão do Senhor. E a gente está aqui agora com esse fôlego que Deus nos deu e vamos louvá-lo, amém? Com bastante alegria, eu sei que a gente está sem a letra, mas vamos tentar lembrar. E se não conseguir, louve com teu coração, com as tuas mãos, com o teu semblante. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão, os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Sejas louvado, Senhor e meu Deus.
Tu és a glória, Tu és a glória, e teu é o poder. Não haverá outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor por mim, por cada um de nós. Tu és o Salvador. Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és. Pois vitória sem ti não existe. És o Deus que jamais perderá. És o Deus que jamais perderá. Aleluia. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Oh, nós te louvamos, Senhor Jesus. Porque o Senhor sempre nos amará. Não há outro além de ti que nos ame tanto. Obrigada, Senhor. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Amém. Esse hino que nós vamos cantar agora nós estamos pedindo para Deus para que Ele traga, para que a gente traga, para que nós possamos ficar bem mais próximos de Deus, mais pertinho de Deus. A música Traz-me junto a Ti. Não me deixes em si. Perto quero estar. É em outra versão. É essa, mas em outra versão. Eu tinha visto aí o Traz-me junto a Ti. Traz-me junto a Ti. Esse título é mais bonito. Tu não tem aí, não? Se não tiver, a gente canta esse mesmo, então. Não tem jeito. Acho que achou lá. É do -1. Eu acho que você baixou o Traz-me junto a Ti, que eu vi o Traz-me junto a Ti aí. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a Ti. Vamos adorar ao Senhor através desse louvor. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor. Para desfrutar do Teu amor. Para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. És meu bem-querer. Senhor, Não há tudo mais isso e muito ninguém. mais. Não há mais ninguém. Pois nada posso comparar Pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti, és tudo o que eu preciso. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti, Só quero a
ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. É uma oração de entrega ao Senhor, é lindo. Vamos repetir. Junto a ti. Não me deixes ir. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor. Entrego tudo a ti, Senhor. Para desfrutar do teu amor. Para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. És meu bem-querer. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Pois nada posso comparar. Pois nada posso comparar. Com teu abraço a me embalar. Com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Vamos declarar, só quero a ti, Senhor. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Sim, Senhor, queremos, precisamos. Contigo quero estar. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, invocando ainda a presença do Espírito Santo, vamos cantar o nosso hino de invocação. Pai, a glória da tua presença nesse tempo em reverência já repousa entre nós. Inspira louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória, vem nos encher. Já repousa entre nós, inspira louvor de tua glória, vem nos encher de tua glória. Vem nos encher. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador, Deus originador, Deus eterno, Deus mantenedor, Deus soberano sobre todo o universo. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Padre Miguel, nesse sábado nos apresentamos a Ti, para, Senhor, estudar a Tua Palavra e conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para aprender de Ti, Senhor, da Tua Palavra, porque queremos sair daqui hoje, meu Pai, cheios do Espírito Santo. Queremos, meu Pai, dar testemunhos de Ti, da Tua verdade. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus promete outro Consolador. Eu rogarei ao Pai. Todo mundo achou? Fui rápido, né? Já achei aqui, mas vamos lá. É João 14, a partir do versículo 16. Ok? Então Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama, quem não me ama, não guardará as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Feliz sábado para todos. Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. O título da pregação de hoje é o Espírito Santo, né, conforme nós vimos aqui no Evangelho de João, que Jesus prometeu que ia mandar, né, o Espírito Santo. Então, o propósito desse sábado é buscarmos um entendimento sobre o Espírito Santo, conforme promessa do Senhor Jesus, que nós lemos aqui em João 14, considerando as obras da carne e as obras do Espírito, lá em Paulo, em Gálatas, né, 5, assim como as atitudes que devemos adotar para diariamente abandonar o homem carnal e nos transformar em homem espiritual. É isso? Para atingir esses objetivos, precisamos dividir as pessoas aqui presentes em 3 grupos. Vamos lá, não é preciso você levantar a mão qual grupo pertence, mas
vamos saber quais são os 3 grupos e as pessoas vão se enquadrar dentro desses 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo das pessoas naturais. O segundo grupo é o grupo das pessoas carnais. E o terceiro grupo é o grupo das pessoas espirituais. Então a gente vai explicar o que são os 3 grupos, e cada um, como nós já falamos, vai se enquadrar num desses 3 grupos, sem levantar a mão, naturalmente. Por quê? Porque cada um de nós vai ser, usando da sinceridade, isso que eu ia falar, usando da sinceridade de nossas mentes e nossos corações. Tem que ser sincero, né? Sincero, para se enquadrar dentro dos grupos. Para que no final da pregação, nós possamos buscar uma transformação através da atuação do Espírito Santo. O objetivo final, buscar uma transformação através do Espírito Santo. O que são as pessoas naturais? Pessoas naturais são aquelas que receberam o convite de Jesus para serem, batizados, porém ainda não se batizaram. Então essas são as pessoas naturais. E as pessoas carnais? Será que nós temos pessoas carnais dentro da igreja? Então aquelas que têm um relacionamento parcial ou fingido com Deus, né? Temos muitas pessoas que têm relacionamento parcial ou fingido com Deus. E agora as pessoas espirituais? São aquelas que mantêm um relacionamento completo e real com Deus, né? Então, quando Jesus prometeu mandar o Espírito Santo, que nós lemos aqui em João 14, ia mandar o Consolador, ele enfatizou 2 coisas. A primeira coisa que Jesus falou, que o Espírito Santo viria para sempre. Quem poderia substituir esse para sempre, que é um advérbio? Tem algum professor de português aqui? Por um outro advérbio, em vez de ser para sempre, podia ser eternamente. Mas assim, mais perto da gente, como é que é? Eternamente é uma ideia de muito longe, né? Mais perto. Seria como? Constantemente, ou melhor ainda, coisa que a gente mais deve, ter, diariamente. Então, diariamente. Outra coisa que Jesus falou, diariamente até Jesus voltar. Quer dizer, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece. Então, o Espírito da verdade não é para o mundo, é para nós que estamos na igreja, ou procuramos nascer de novo. Entender bem esses 2 fatos, quer dizer, essas 2 atitudes, facilitará a nossa atitude, nosso comportamento, que devemos adotar para sermos cheios do Espírito Santo, porque o nosso propósito é esse, estarmos cheios do Espírito Santo. Então, quais são as atitudes que nós vamos adotar para sermos cheios do Espírito Santo? Então, se o Espírito Santo foi enviado para continuar a obra de Jesus aqui na terra, devemos invocá-lo como? Qual é o advérbio? Esqueceram do advérbio? Invocá-lo constantemente, diariamente. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos invocá-lo diariamente. Para sempre até a volta de Jesus, Quando isso acontece, nos tornamos homem espiritual. Deixamos de ser carnal e passamos a ser homem espiritual. É aquele que mantém um relacionamento completo e real com Deus. Por outro lado, existe o homem carnal, cujo relacionamento com Deus é inexistente. Não, o natural, melhor dizendo, existe o natural que não tem relacionamento com Deus. O carnal até tem. É aquele que não conhece a Jesus. Quer dizer, o homem natural é aquele que recebeu o chamado de Jesus, mas não aceitou. Portanto, ainda não faz parte da igreja. Quer dizer, não faz parte do corpo de Cristo. O homem natural está fora da igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Existe então o homem carnal que tem um relacionamento com Deus de maneira parcial ou fingido. Tem muito na igreja. Tem um relacionamento parcial ou fingido. Finge, que ama a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos. Então fica a primeira pergunta. Ficou em dúvida? Ele fez a seguinte pergunta. Para quem,
Então ele ficou na dúvida para quem o Espírito Santo seria mandado. E ele fez a seguinte pergunta: de onde procede, Senhor? Não foi isso que ele falou? De onde procede, Senhor, que estais para manifestar-se a nós e não ao mundo? E o que é que Jesus respondeu? Lembra? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ó, então surge daí o primeiro entendimento para nós termos o Espírito Santo, para nós sermos cheios do Espírito. Quem guarda os mandamentos de Deus, esse é o que o ama, e será amado pelo Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Então a primeira conclusão do nosso estudo, do nosso entendimento sobre o Espírito Santo é esta: quem o ama, mas não guarda os seus mandamentos, não possui o Espírito Santo. Concorda? É que a gente vê, eu amo Deus, eu amo. Mas se não guarda os mandamentos, não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque não será ensinado sobre todas as coisas e tampouco se lembrará de todas as coisas que o Senhor tem dito. Não foi aquilo que Jesus prometeu? Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, é a primeira lição. E o João, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 3 e 4, está escrito, João confirma isso, que Jesus falou. Ora, sabemos que temos o Espírito ser conhecido por isto, a gente sabe se tem por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso. Olha que, é sério, é mentiroso. A acusação não é fácil, é mentiroso. E nele não está a verdade. Também está lá em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É o finalzinho da terceira mensagem angélica, lá em Apocalipse. Agora, então, desde o princípio, Deus tem operado pelo seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Desde que Adão e Eva nos entregaram para Satanás, Deus tem usado várias pessoas para ter o entendimento do Espírito Santo. Assim se manifestou na vida dos patriarcas, no tempo de Moisés, e para nos ensinar, conforme está escrito lá em Neemias 9:20. Eles concedeste o teu bom Espírito para ensinar. Então o Espírito Santo, vem para ensinar. Nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente na pregação do Evangelho. O Espírito Santo tem sustentado fiéis filhos de Deus em todos os séculos. De acordo com o comentário bíblico adventista, o Espírito Santo foi enviado para realizar a obra que Cristo tinha começado aqui na terra, não é isso? Jesus veio, ensinou, morreu por nós, ressuscitou e mandou aqui, essa promessa, o Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo na vida dos crentes é um lembrete constante, uma garantia de que Deus cumprirá todas as suas promessas. É o que nós lemos, Vamos repetir. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ótimo, é isso mesmo, está lá em João 16:8. É o que acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados. Quando a gente se acende dos nossos pecados, ou seja, das obras da carne. Vocês lembram das obras da carne? Que Paulo citou lá em Gálatas, de 5:19? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias quer dizer disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, o que é que Paulo declarou? Que as pessoas que estão na obra, estão na carne, praticam, eles não herdarão o reino dos céus. É isso. Quem está na carne, portanto, não herda o reino dos céus, não entrará no reino dos céus.
Agora, e o fruto do Espírito? Vocês lembram do fruto do Espírito? Quantos frutos? São vários? São 9? Ou é um só? É um só. Tem que entender isso, tem que ter esse entendimento. É um só fruto, composto, é como se fosse um fruto composto com 9 gomos, não é isso? E daí nós temos o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Faltou um? Não, acho que são os 9 aí, nós falamos. Depois a gente vai repetir. Então, o que é o fruto do Espírito? Quer dizer, na verdade, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos nas criaturas. Vocês acham que o Espírito Santo nasce de dentro de nós, é produzido por nós, ou vem sobre nós? Se eu for bonzinho, se eu for caridoso, né, será que eu tenho dentro de mim esse caráter para ter o Espírito Santo? Não, né? O Espírito Santo, né, não somos nós que produzimos, quer dizer, mas é fruto do próprio Espírito Santo que produz em nós. Mas o fruto do... Bom, só repetindo, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quer dizer, isto, nós temos o Espírito Santo quando ele é derramado sobre nós e nós produzimos essas virtudes. Essa é a consciência maior que nós temos que ter. Então, o Espírito Santo é aquilo que se desenvolve naturalmente em nossas vidas quando o Espírito Santo tem o controle. Porque se ele não tiver o controle da vida de você, né, ou de vocês, ou nossa vida, ele não se desenvolve em nós. Quer dizer, os resultados desse controle estão em contraste com as obras da carne, que nós vimos. Quer dizer, o fruto do Espírito não é produto espontâneo da natureza humana, aquilo que vimos, né? Mas é de um poder completamente diferente, que provém do exterior da pessoa. A palavra fruto está no singular, ao passo que a palavra obras está no plural. Existe um só fruto do Espírito, e esse único fruto inclui todas as graças cristãs enumeradas, aquela que nós vimos ali, né? Em outras palavras, todas essas graças devem estar presentes na vida do cristão. E não se pode dizer que ele produz o fruto do Espírito se uma delas faltar. Isso é para a gente refletir, né? Então, se faltar o amor, eu tenho Espírito Santo? Se faltar a bondade, se faltar o domínio próprio, então é para nós refletirmos bem sobre isso. Quer dizer, se realmente o nosso comportamento, as nossas atitudes, né, nos leva a ser ou pleno, ou pela metade, ou só uma parte, né, vamos refletir sobre isso. Agora, por outro lado, existem muitas formas de o mal poder se manifestar. E é necessário estar presente apenas uma das más características das obras da carne em nossas vidas para que a pessoa seja classificada com os que praticam as obras da carne. Então, em outras palavras, são necessárias todas as virtudes cristãs para que uma pessoa seja um verdadeiro seguidor de Cristo. Porém, basta somente uma das obras da carne para a pessoa se tornar um seguidor de quem? Isso mesmo, Satanás, do maligno. Olha só, hein? Cuidado, quem tem que refletir sobre isso. Basta eu, né, encaminhar para o outro lado, praticar uma obra da carne, uma prostituição, uma mentira, né, uma porfia, que eu já estou seguindo o maligno, em vez de seguir Jesus. Mas temos solução para isso? Quando a gente pratica as obras da carne, tem solução, não tem? O que é que nós devemos fazer? Diariamente, é sempre a questão, diariamente nos arrepender. E por isso que quase sempre a gente vai ver isso, a gente se arrepende diariamente, porque nós sempre estamos, né, caindo de um jeito, todos nós somos fracos, né? Mas o arrependimento nos salva. Agora, o homem espiritual e o homem carnal, aqueles que estão dentro da igreja. Quer dizer, o critério usado para diferenciar esses dois grupos é o relacionamento com o Espírito Santo.
Esse é outro ensinamento, né, fundamental. Conforme o nosso relacionamento com o Espírito Santo, né, a nossa vida e o contato que nós temos com Deus, só o Espírito Santo é que diferencia. Diz Ellen White que Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo de ligação entre o céu e a terra. O único, para guardar isso, hein? O único elo de ligação entre o céu e a terra é o Espírito Santo. Por isso que não tem outra maneira da gente conversar com Deus, da gente se relacionar, a não ser através do Espírito Santo. Está lá em O Desejar de Todas as Nações, página 322. Então, o homem espiritual é um cristão autêntico. Esse homem é o quê? Ele é chamado de espiritual porque está... Por que ele é chamado de espiritual? Está cheio do Espírito Santo. Então, Jesus é o centro de sua vida. O segredo de uma vida feliz é este: ser um cristão espiritual com Jesus no coração. Através de quem? Do Espírito Santo. No entanto, uma pessoa pode ser membro da igreja por um curto, por um longo, estar na igreja há 10, 20 anos, ou 1, 2 anos, né? E ser uma pessoa carnal, não espiritual. O que significa então ser carnal? Nós já vimos, né? Só para enfatizar. Significa que vivemos pela carne. Ou seja, de nossas próprias forças e habilidades. Acontece muito isso? Nós, né, em vez de viver no espírito, viver pela carne, né, se inclinar pela carne, porque nós achamos que temos competência, que temos habilidade, que temos força para resolver os nossos problemas. Não acontece muito isso? Acontece. Então, por isso que as pessoas estão na igreja, mas são carnais. E outra coisa, quer dizer, significa que não estamos cheios do Espírito Santo, ou não estamos cheios o suficiente. Falta uma daquelas virtudes, né, que nós falamos aqui. Quer dizer, que não crescemos na fé como deveríamos. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. Acontece isso? Tem gente que está na igreja, conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quase que decor, mas não tem o Espírito Santo. O que é? Paulo explicou sobre isso, ele explicou bem claro. Ele falou, porque a letra mata, mas quem vivifica? O Espírito, né? Isto. Está lá em 2 Coríntios 3:6. Então, o crescimento espiritual depende de nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Eu me lembro que vários pastores têm pregado aqui, desse púlpito, aqui nessa igreja, sobre a entrega total ao Espírito Santo, né? Vários apelos são feitos nesse sentido. E muitas pessoas, muitos de nós, melhor dizendo, não aceitamos esse apelo e nos entregamos parcialmente, né, para o Espírito Santo. Então, cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de liderança na igreja, né? Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. E não existe? Fazem grandes obras, grandes coisas, porém, o que disse Jesus lá em Mateus 7, 21, 23. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, né, em Mateus 7, 21 e 23. Vamos abrir? Para termos consciência dessa questão. Todo mundo achou? Quem poderia ler? Voz do Bebeto? 7, 21 a 23. Qual a ênfase desse ensinamento? No finalzinho aí. Ele fala que não os conheci, né?
Então, na verdade, a pessoa às vezes está na igreja, mas não conhece a Jesus. Isso é sério para a gente refletir, hein? Se nós não tivermos o Espírito Santo, é possível conhecer a Deus? Conhecer a Jesus? Vai ser no grande julgamento, hein? Se nós formos pessoas carnais, pensamos que estamos na igreja há muito tempo, fazendo a obra, usando da nossa força e da nossa habilidade, mas não entrarei, não te conheço, né? Não entrará, é muito sério. Essa passagem ela é muito elucidativa nesse sentido. Você tem que conhecer a Jesus, e é através do Espírito Santo, porque não existe outro conhecimento. A gente reflete, não existe outro conhecimento a não ser através do Espírito Santo. É sério isso. A gente pensa que conhece porque conhece a Bíblia, conhece a letra, mas a letra mata, né? O que vivifica é o Espírito. Para nós refletirmos. Então eles não tinham, né, aqueles que ali que diz que não os conheço, não tinham uma verdadeira comunhão com Cristo, somente na aparência. Ou não aconteceu uma entrega de vida, ou esta entrega não foi mantida. Jesus não viveu através do Espírito Santo no coração deles. Logo, eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Surge então a pergunta para a qual Deus nos chamou aqui nesse sábado. Deus nos chamou aqui, vocês que estão aqui, né, ou as pessoas que estão assistindo pela internet, estão sendo convidadas, né, para fazer uma reflexão, para saber se Cristo está em nós, se somos cheios ou não do Espírito Santo. Né, o estudo está sendo direcionado para isso, para nós refletirmos, porque nós estamos, né, o Bebeto lembrou, semana que vem começa os 10 dias de oração, e a busca pelo Espírito Santo. Então é um momento que nós devemos aproveitar, comparecermos à igreja, né, para buscarmos diariamente, né, então a reflexão hoje, será que nós estamos cheios do Espírito Santo ou não? Bom, para isso nós devemos adotar 4 atitudes. Ó, era bom até escrever aí, hein? Para guardar, para a gente nunca mais esquecer. Mas guarda na mente, depois vai passar ali, vocês podem, para não esquecer mais. Então, 4 iniciativas, olha a palavra, iniciativas. E aquilo que nós temos que fazer para sermos cheios do Espírito Santo. A primeira delas, nascer de novo. Quando que nós nascemos de novo? Pode falar. No batismo. E no batismo, quando nós nascemos, já recebemos o Espírito Santo? Sim, né? Quando nasce de novo, está lá a pregação de Pedro, sereis batizados. Eles ficaram, né, no dia de Pentecostes, não foi aquela multidão, o que devemos fazer? E Pedro falou, ó, sejais batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nascer de novo. É aquilo que Jesus explicou para Nicodemos. O que é que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos foi lá com aquele negocinho, querer elogiar Jesus, né, que ele era Deus, que ele era uma pessoa mandada por Deus, né, para fazer todos aqueles milagres, tá? Mas Jesus foi logo na ferida. Falou para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Primeiro falou ver, né, porque a pessoa tem que ver o reino para primeiro ver. Daí quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a primeira condição para nós, né, termos o Espírito Santo, entrar no reino de Deus, é sermos batizados. Então a vida espiritual de um cristão começa quando ele aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Passa pelos batismos das águas, arrependendo-se de seus pecados, e nesse momento também é batizado pelo Espírito Santo. Começando a ter o quê? A ter entendimento da palavra. Por isso que a gente fala que a pessoa conhece a Bíblia toda, né, mas se não permanecer, né, no Espírito, ela, né, não segue Jesus. Bom, já falamos lá de Atos. Agora, então, isso é a primeira coisa, então. Nós devemos nascer de novo, e aquela questão, e é diariamente também, lembrando, né, o advérbio, para sempre, diariamente, senão nós nos desviamos dos caminhos. A segunda coisa
é uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Olha o que acontece muito, né? Você está no mundo, está andando para um lado, depois conhece Jesus, começa a ir, né, seguindo Jesus. Mas nesse caminho que acontece muito com a gente tropeça, né? Pratica as obras da carne e volta para Jesus, volta para o diabo, para o mundo, né? Então, a conversão significa mudar de direção, mas não é só mudar, né? Tem que ter um arrependimento sincero de todo o pecado e seguir os passos de Jesus. Foi a primeira coisa que Jesus pregou. Olha como é que o Evangelho começa a pregação, né, de Jesus. Está lá em, eu acho que Mateus 4,17. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então a conversão é a questão do arrependimento, né? E nas cartas também lá para a igreja, depois Jesus ressuscitou, aparece para João e faz novamente a mesma pregação. Tem a mesma advertência. Ele diz, lá em Apocalipse, eu acho que é 5, é 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do teu candeeiro, caso não te arrependas. Está lá Apocalipse 2, 5. É sempre o mesmo entendimento, o arrependimento. Quer dizer, nós estamos na carne, caímos, mas, né, temos que nos arrepender. E a Ellen White diz que seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Olha o advérbio surgindo aqui novamente. Tudo tem que ser diariamente. Nunca esqueçam disso, tá? Diariamente, a todo momento, para sempre. No livro Caminho para Cristo, ela nos ensina passo a passo de que devemos fazer diariamente. Olha o que a Ellen White nos ensina, que a gente deve fazer diariamente. Ela diz o seguinte: consagra-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Ter uma relação diária com Deus conduz a uma entrega permanente e a uma dependência constante dele. Não é? Nós temos que ter o entendimento que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Ele falou lá em João 15, 7, João 15, acho que é João 15, 5. Diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Né? Aquele que permanece em mim dá muitos frutos, mas porque eu dependo vocês dependem completamente de ti. Né? Porque sem mim nada podeis fazer. São as palavras dele. Então, vimos, né? Já vimos duas coisas. A primeira coisa, nascer de novo. A segunda coisa, ter uma conversão diária, um arrependimento diário. Agora, a terceira coisa, para nós sermos cheios do Espírito Santo, é ter uma vida poderosa de oração. Né? Não é aquela oração que a gente faz, como eu fiz aqui no início, para abrir a palavra, não. Essa é uma oração para, né, chamar as pessoas a ouvir a palavra. Mas a nossa oração tem que ser diferente. Vocês acham que tem que orar no mínimo quantos minutos por dia? Pela manhã, pela madrugada, né, ou à noite, para ter uma vida poderosa de oração. Ó, pelo que eu li de alguns conselhos sobre oração, né, a gente tem que ter no mínimo 30 minutos pela manhã e 30 minutos preferencialmente à tarde, como orava Daniel, né, e 30 minutos à noite. Porque senão nós ficamos na oração superficial. Né? Então daí, se nós não orarmos, difícil, né, se não nos dedicarmos à oração diariamente, com tempo, vamos dizer assim, mais prolongado, dificilmente teremos esse relacionamento com Cristo. E ele se torna fraco e inconsistente. Então quem não ora, tem um relacionamento com Cristo fraco e inconsistente. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Né? Um dia eu creio que a oração, Jesus responde, no outro dia eu já não penso assim. Quer dizer, quanto tempo gastamos em oração diária? Nós vimos, né? Por quê? Porque a oração diária, esse tempo, é o tempo que nós temos prazer, não temos? Tem que ter prazer de orar. Jesus não orava diariamente? Ele acordava de madrugada, né? Ia lá para o deserto orar,
se afastava, né, um pouco dos discípulos. E um exemplo que nós temos de oração, quer dizer, um exemplo que nós temos na Bíblia, é sobre Marta e Maria, também, não é? Ouvir. Vocês sabem da história, não sabem? Não é preciso nem contar aqui. Mas quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Maria se pôs aos seus pés e ficou ali, né, ouvindo a voz de Deus, que é se dedicando, né, ouvindo Jesus. E Marta fez o quê? Ocupada, né? E foi até reclamar com Jesus. Não reclamou com Jesus? E o que é que Jesus falou para ela? Vamos ler aqui o que é que Jesus, só o que Jesus falou para ela. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Está lá em Lucas 10, 38 e 42. A quarta coisa que nós devemos adotar, né, diariamente, já vimos 3, né, repetindo, nascer de novo, conversão diária, oração poderosa, dedicarmos o tempo, e agora a quarta, e a última, dizer, pedir diariamente um novo batismo com o Espírito Santo, não é? Ó, vou confessar uma coisa que eu observei, não é para criticar não é para criticar, mas o pastor presidente aqui da nossa região é Giovanni. Ele veio fazer uma pregação sobre o Espírito Santo aqui. E no final fez um apelo para que todos viessem aqui na frente para serem batizados com o Espírito Santo. Sabe o que eu percebi? E até a esposa dele veio, o filho, a maioria não veio. Não, ficou sentada aí nos bancos. Isso mas aconteceu, estou dizendo isso não para criticar ninguém, mas só para dar um exemplo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem essa consciência de que o batismo do Espírito Santo deve ser renovado a cada dia. Cada dia nós devemos ser batizados com o Espírito Santo, isso é sério. Se a pessoa, eu batizei uma vez, passei nas águas, estou andando com Deus, não é assim. Tem que ser diário, mesmo quando você é chamado para, tem que, né, comparecer e dizer, é a oportunidade que eu tenho para renovar o meu batismo com o Espírito Santo. Então a súplica pelo derramamento do Espírito Santo é indiretamente um pedido pela presença de Jesus em nossas vidas. Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Mas por que devemos pedir diariamente? Quer dizer, o exemplo é Jesus, que ele acordava cedo, ia falar com o Pai, né? Então, é necessário diariamente, para nós termos Cristo vivendo em nós, que fortalece o nosso homem interior e seu amor é colocado em nossos corações. Ellen White, em seu livro Recebereis Poder, página 76, nos ensina assim: devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo diariamente. Vocês já guardaram, né? Essa questão do advérbio. Tudo tem que ser diariamente. Senão, se nós não fizermos diariamente, vem outros pensamentos, né? Na carne a gente acaba se desviando, não tem jeito. Então diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa. Hoje é carnaval, mas vamos continuar mais uma coisa, mais eu acho 2. Como devemos orar para ter certeza de que estamos cheios do Espírito Santo? É um outro ponto. Né? A Bíblia nos ensina como devemos orar. Deus quer, através de suas promessas, nos motivar a escolher o caminho certo para receber o Espírito Santo, mediante o qual teremos poder de Deus em nossas vidas. Então, lá em João 5, 14, 15, está escrito o seguinte: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é certo que Ele responde e atende às nossas orações. Né? Então, como orar? É segundo as suas promessas. Muitas pessoas oram segundo, né, a sua cabeça, o seu entendimento. Não, tem que ser segundo a promessa de Deus. Esse é o caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo. E outra coisa, quando nós oramos, né, nós temos confiança de que os pedidos que nós fizemos
estão sendo atendidos, leva quanto tempo depois? Se Deus nos atendeu segundo a vontade, leva muito tempo? Ou é na mesma hora? O que é que vocês acham? Na mesma hora. Deus nos responde na mesma hora. Quem disse? Quem está dizendo isso? Eu? Não. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam, já o receberam. Olha só, creiam, já o receberam. E assim lhes sucederá. Bom, tem dois tipos de pedidos. Nós aprendemos muito isso na igreja, né? Os pedidos espirituais e os pedidos que a gente chama de materiais, né? Então, os pedidos espirituais, Deus sempre responde. E os pedidos materiais, depende do quê? Da vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, o que está escrito lá em Tiago? Nós não sabemos pedir, né? Pedis mal. E se a gente pede mal, Deus não nos atende. Por que Ele não nos atende? Porque Ele sabe que aquilo que a gente está pedindo não é bom para nós, não é isso? Ele sabe, tem um discernimento, conhece o futuro, sabe que aquilo ali, ou futuramente, não vai ser bom para nós. Então, a gente pede, às vezes, muitas coisas e Deus não concede. Agora, os pedidos espirituais. O batismo no Espírito Santo, Ele sempre responde outros pedidos, né, com relação à nossa vida espiritual. Então, as promessas espirituais sobre o perdão dos pecados, sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do poder para fazer sua obra, estão sempre disponíveis. Está aí na Bíblia. A gente tem que pedir segundo a vontade. Já as promessas de bênçãos temporais sobre a própria vida são concedidas algumas vezes e outras não, de acordo com a providência de Deus. Então, agradecer a Deus na certeza de que Ele atendeu os nossos pedidos, demonstra uma total confiança. Quando nós agradecemos, mantém essa relação de confiança entre nós, né, e Deus, e Jesus. Por último, está encerrando, vamos lembrar do que está escrito em algumas promessas do recebimento do Espírito Santo, que o nosso propósito aqui é como sair daqui cheios do Espírito Santo. Então vamos ver quais são as promessas que nós encontramos na Bíblia? Lá em Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o quê? O Espírito Santo para quem pedir. Então é só pedir que Jesus vá, só ter confiança na promessa dele. Atos 5:32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Voltando lá em João 14, não é? Só quem obedece, quem cumpre os mandamentos, tem direito de receber o Espírito Santo. Se a gente não obedecer, não adianta. Então, só um exemplo, né? Não é para criticar, mas as pessoas aí fora, obedecem o sábado? A maioria das igrejas? Não. Tem direito de receber o Espírito Santo? É simples, né? Simples, não tem direito. E em lugar disso, o que é que elas recebem? O quê? A confusão da Babilônia. Eu mesmo, né, quando estava na igreja, você é batizado no Espírito Santo? Eu respondi para ser obreiro. Baricanto, selicanto, balacha, balaia, beruicanto. Que negócio é esse? Eu mesmo tinha essa consciência. O que é isso? Ficava, né? Isso é confusão. Confusão. Não, porque tem que falar em línguas. Confusão. Então, tem que obedecer os mandamentos para ser cheio do Espírito Santo. É o que nós aprendemos de João. Ele é muito claro, mas muito claro mesmo. E João depois lá, né, na epístola reforça isso. Então, se alguém, outra promessa, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e os que creem em mim jamais terá sede. A sede, né, do Espírito Santo termina quando a gente, né, crê em Jesus e busca o Espírito Santo diariamente. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. É o Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Uma outra promessa, em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum
satisfarão os desejos da carne. Quem está no Espírito, os desejos da carne não surgem em nós. Surge, mas nós vencemos, naturalmente, as tentações. E para encerrar, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e aonde? Aqui em Padre Miguel. Está entendido? Então, encerramos, né, a busca de nosso entendimento pelo Espírito Santo. Se não ficou bem claro, né, o Espírito Santo vai, né, elucidar na mente e no coração de cada um. Mas acredito que nós colocamos as principais coisas para sermos cheios do Espírito Santo. Só repetindo, antes de encerrar. Precisamos, primeiro, nascer de novo. Precisamos nos converter diariamente. Precisamos ter uma vida poderosa de oração. E precisamos também o quê? Isto. Diariamente buscar o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Esse louvor, ele é para meditar o que estamos vivendo nos últimos tempos. Que para muitos, tudo isso que está acontecendo, guerra, rumores de guerra, os problemas que têm acontecido, é só acontecimentos. Mas para nós, é as profecias de Deus se cumprindo. Então, ouça esse louvor, medite, porque Jesus está às portas. No mundo há destruições e há guerras, a falta de paz e de amor sobre a terra, doenças e fome, a falta de Deus é o que se vê. É o mundo caminhando e chegando no fim, muito sofrimento e coisas ruins, crianças que sofrem por algo que nem sabe o que fez. São jovens perdidos morrendo por nada, são mães tão sofridas que sentem a dor de um mundo vazio, sem justiça e sem valor. Senhor, traz o conforto a esse povo, um povo que precisa de esperança, de um mundo novo, sem lágrimas e sem dor. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sem ti, Senhor, a falta de no céu está. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Senhor, o que eu vejo no mundo é tão claro, teu povo sofrendo por anos mais caros e pagam com a vida por testemunhar do amor de Deus. Eu vejo uma guerra espiritual, teus anjos lutando contra todo mal e nos protegendo dos laços armados por Satanás. Senhor, as pessoas estão sendo usadas para destruir tudo que o Senhor criou. Família, amigos, saúde, a paz e o amor. Senhor, dá colírio a todo esse povo, pra venda dos olhos cair por terra e eles enxerguem que só o Senhor é Deus. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sem ti, Senhor,
a falta de no céu estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. No mundo tereis aflições, mas tenha esperança, pois eu venci. Assim diz o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Assim diz o Senhor, o Deus que nos criou. Teu povo clama, Senhor, venha logo nos buscar. Teu povo sente, Senhor, a falta de no céu estar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Volta Jesus, venha logo nos buscar. Volta Jesus, no paraíso eu quero estar. Que Jesus ouça o nosso clamor e que Ele possa voltar muito em breve. Amém, Senhor. Amém. É um pedido de clamor porque nós somos o seu povo, nós somos suas ovelhas. Hoje é carnaval, muitas pessoas estão lá fora, vazias, sem Deus. Nós estamos aqui clamando para Jesus voltar. Que você saia diferente do que você veio hoje. Que Jesus seja o centro da sua vida, sempre. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a oração. Senhor, diz a tua palavra, Senhor, que antes de tudo nós devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Como a irmã falou, muitas pessoas estão lá fora, meu Pai, sem te conhecer. Nós temos o privilégio de estarmos hoje aqui na tua casa porque te conhecemos, meu Pai, e queremos permanecer. Então nós pedimos, meu Pai, que o Senhor toque dessas pessoas, meu Pai, que estão no mundo, para que um dia elas venham conhecer a tua palavra. E o Senhor disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos nos salvar, nos trazer a paz, meu Pai, que nós temos no nosso coração. Então que nós viemos buscar hoje, meu Pai, a paz que só vem através do Teu Espírito Santo, Senhor. Então nos encha que esses ensinamentos da Tua Palavra que foram ditos hoje aqui, que sirvam para encher os nossos corações, para nos tornarmos homens espirituais. E a partir daí, meu Pai, nós darmos testemunhos, meu Pai, de que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, meu Pai. E também podemos pregar, como disse a nossa irmã que fez o louvor, quer dizer que a volta de Jesus está próxima, Jesus. O que será daquelas pessoas quando Jesus voltar, se elas não tiverem aceitado Jesus como único Senhor e Salvador? Tenha misericórdia delas, meu Pai. Abençoa também as pessoas da igreja que não puderam estar hoje aqui, mas que com certeza o Espírito do Senhor está acompanhando e protegendo-os e guardando em todos os seus caminhos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por tudo então que nós aprendemos no dia de hoje e que Teu Espírito nos acompanhe desde esse momento, as nossas casas
e que possamos, meu Pai, diariamente, nascer de novo, estarmos convertidos, termos oração e, acima de tudo, meu Pai, buscarmos o Espírito Santo, porque esse é o dom maior. Não existe dom maior do que este, sermos cheios do Espírito Santo. Por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.